bem-vindos. Eu sou o Thiago Salerno, sou gerente de negócios aqui na Neogrid, na vertical de varejo. Atendo, pelo que eu vi ali da lista, alguns de vocês já me conhecem, outros não, né? Mas faço o atendimento comercial ali das contas da Basis Market. E aí, se você quiser se apresentar, Roger, a gente já começa logo depois. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Roger, né? Talvez já tenha até falado com algum de vocês, alguns de vocês. Sou especialista aqui no produto da Predify, né? Responsável, né, por organizar toda a parte de precificação via inteligência artificial. A gente vai iniciar hoje com um conteúdo, né, que o Salerno vai compartilhar conosco. Em seguida, eu vou mostrar um pouquinho de como funciona o produto na prática. Então, por isso que eu comentei sobre as dúvidas, porque provavelmente o pessoal vai questionar algumas coisas e a gente vai respondendo no decorrer da nossa conversa. Bom, vamos lá. Deu tempo certinho da apresentação para os 5 minutos que a gente combinou. Estou compartilhando aqui a tela com vocês. Já estão vendo, certo? Vou dar acho que é legal dar essa notícia de forma mais oficial, mas a gente se organizou aqui com essa vinda da Smarket, da Predify, da Neogrid, só dando um panorama para vocês, clientes e parceiros, há tanto tempo, como é que a gente está se organizando aqui hoje. Tá? Que eu acho que isso ele liga muito com a estratégia de crescimento, de IA e de produto que a Neogrid traça aí pelos próximos anos. A Neogrid hoje ela se divide em 4 unidades de negócio. A primeira parte, que é a parte de integração, onde ela é mais conhecida e estabelecida aí há muitos anos. Muitos de vocês usam Pedido, EDI, que é o mais conhecido, né? A grande base de dados e base de produto da Neogrid há muito tempo. Tem uma segunda vertical, que é a cadeia de suprimentos, que faz toda a parte de otimização de estoque, reposição, elo indústria varejo, produto de abastecimento e etc. A parte de inteligência comercial, muito voltado para a indústria, com dados de mercado, dados de shopper, controle de verba, trade market digital para sites de grandes fabricantes e etc. E a gente está aqui na execução de varejo, representando a parte de execução de varejo. Hoje a Neogrid tem uma unidade muito voltada com olhar para o varejo, tá? E pretende cada vez mais evoluir todos os produtos e evoluir todas as soluções para os nossos clientes com esse olhar, com esse carinho e com esse olhar para o varejo. Trouxe muita gente boa de mercado nos últimos meses. Eu citar alguns, mas, por exemplo, a Cris, que era diretora do GPA, diretora do Carrefour, da Unilever, com uma experiência muito grande em varejo, vem para ser nossa VP de estratégia. O Nico, que é o Nicolas, ele era VP digital, VP do McDonald's, de produtos digitais global do McDonald's, então vem com uma experiência também de inteligência artificial, trazendo muita gente boa. E eu acho que a curva de crescimento da Neogrid vai ser muito acelerada para os próximos anos nesses produtos, por conta dessa formação de base que a gente tem feito muito forte, com tratamento de dados, com inteligência de dados. Estamos elaborando um plano muito robusto para os próximos meses de curto prazo de lançamento de produtos e também para os próximos 5 anos como estratégia. E acho que a ideia é pegar desde o começo até o final da jornada do cliente, desde a digitalização do pedido, que é a primeira BU, a base de tudo, que tem muita informação ali no meio. Hoje a Neogrid, para você ter uma ideia, ela cobre 80% de share do varejo alimentar, dos pedidos do varejo alimentar, então imagina o tanto de informação que tem ali, né, que acho que no futuro tudo isso vai ser interligado, pedido com sellout, com dado, com precificação, com promoção, a gente enxerga isso numa jornada única, se consolidando, né, até o final do que acontece no sellout na execução da loja. Queria introduzir um pouco o conceito de IA, eu vou passar rápido aqui quero soltar, que eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver a apresentação do Roger da plataforma, mas eu acho que tem uma parte essencial da Predify, da nossa plataforma de precificação, que é o conceito, e é onde a gente se diferencia da concorrência. Então a parte conceitual ela é muito legal de passar para entender bastante o conceito e até uma pequena mudança de cultura que a gente enxerga como a precificação é feita no varejo hoje, né? Acho que uma notícia recente que eu enxergo muito, que é, para mim, o maior exemplo aí de tecnologia, de robustez, que é a Salesforce, disruptivo, e as ações dela despencaram essa semana por conta do mercado começar a questionar o impacto da IA nas coisas como a gente conhece hoje. Então, por que a gente precisa de várias telas, de várias regras, de um conhecimento técnico absurdo? Acho que o sentido aqui da matéria é a simplificação que a IA pode trazer para todos os processos, né? Ou seja, de uma interface muito fácil para o usuário e toda aquela robustez de front, etc., sendo muito simplificada. Isso, colocando aqui, isso não só na área de pricing, como a gente tem comentado, mas para 40% dos empregos em todo o mundo. Players globais como China, Índia,
não só onde mercados mais maduros estão já estabelecendo a inteligência artificial para otimização de processo, como muitos desses players vêm sendo concorrentes de vocês, né? Então, muitas vezes você olhava só para o vizinho, para o mercado regional, e hoje você tem diversos sites, diversas aplicações que estão embarcadas com essas tecnologias que começam a ser concorrentes diretos de vocês em termos de sellout, em termos de venda, em termos de captar mais atenção do shopper ali, né? Na compra online, ou que seja, na compra física de muitas vezes. Então, acho que a IA ela vem mudar muito a tecnologia como a gente conhece hoje e trazendo um significado que é onde a gente pretende caminhar com os nossos produtos. O melhor significado que eu acho para a inteligência artificial é a capacidade de atingir a inteligência humana, ou seja, você não vai precisar de nenhum conhecimento técnico ou tecnológico para lidar com a IA, de forma que a própria inteligência humana seja capaz de reproduzir uma precificação, reproduzir um sortimento com o input mesmo humano. Então a IA, para mim, a última evolução da inteligência artificial, né, e para muitos especialistas, é a inteligência humana, mas obviamente com uma robustez de cálculo, de banco de dados, de abrangência muito, 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 muito maior. Colocando um cenário do pricing no varejo, a gente visita bastante, tem contato aí com a Smarket. Hoje tem uma base de quase 150 varejos que a gente faz bastante discover, conversa com vocês, entende como é que é o dia a dia. A gente enxerga muito a precificação, como era há muito tempo, né? E aí não é uma questão de apontar e falar que está errado ou que está certo, mas é como é que os varejos cresceram e têm o sucesso que tem hoje. Como pega o preço de custo, alinha as metas de margem, olha para o lado como é que está o concorrente e define aquele preço de venda, né? Então a gente vê muito o varejo praticando isso, alguns por meio da área de inteligência comercial, de inteligência de dados, alguns pelo meio da área de compras, né? O próprio computador tem essa autonomia. E aí dividindo simplificando, até eu sei que o dia a dia é muito mais complexo que isso, mas simplificando você vai ter ali uma gama de preços sensíveis, né? Onde o varejo vai conseguir monitorar de 200 a 1.500 a 2.000 SKUs de concorrência, para que você consiga ter esse preço sensível de loja que chama o cliente para dentro, né? E os preços regulares, então em média, quanto que uma loja tem? 10 mil, 15 mil, a gente pega varejos que tem 20 mil de sortimento, como é que você consegue escalar toda a decisão de preços para uma gama muito maior? Né, como é que você enxerga 15 mil, 20 mil SKUs rodando. Eu costumo falar que por melhor que seja, mais treinado e mais anos de varejo que a pessoa tenha, isso é humanamente impossível, né, você conseguir rodar para tudo isso. E a gente enxerga dois principais problemas nisso. Quando a gente olha para aquele produto mais sensível, há uma certa dúvida de o que é elástico e o que não é elástico. Ou seja, eu vou promocionar um item muitas vezes que não vai mexer na demanda, então por que eu estou promocionando aquele item? Ou por que eu estou trabalhando com um produto... eu poderia estar trabalhando com um preço maior, eu estou olhando só o concorrente, será que se eu mexer naquele preço realmente vai ter uma alteração de demanda? Será que eu estou me baseando só no monitoramento para isso? Ou estou enxergando realmente de forma estratégica todos os dados analíticos que vão afetar a demanda daquele item? E nos preços regulares, normalmente a gente enxerga muita oportunidade de lucro, né? Ou seja, você está trabalhando ali só no markup, naqueles 10 mil, 15 mil, 18 mil SKUs que você tem em loja, que você não consegue operacionalizar todos aqueles itens e que você tem oportunidades que você poderia estar vendendo mais caro daquilo que você está vendendo sem alterar essa demanda. A gente enxerga todos os desafios no varejo hoje, né? Milhares de SKU para precificar, cada vez mais querendo abranger monitoramento como se fosse atingir a última. Então, daqui a pouco tem varejo pedindo 10 mil, 15 mil. A gente sabe quanto essas pesquisas são caras também de abrangência de monitoramento. Essa visão de estar olhando muitas vezes só o regional e tem um concorrente online te incomodando. Processos muito manuais dentro de plataformas, processos de planilha, indo e voltando. Então, a gente sente essa dificuldade do varejo no dia a dia de conseguir tangibilizar a estratégia no pricing, assim como escalar tudo isso para uma abrangência muito maior. E muitas vezes o reflexo disso, às vezes o varejo tem 30 lojas, 40 lojas, 50 lojas e tem uma precificação única para todas as lojas, né? Então tá, às vezes, perdendo oportunidades de trabalhar num preço maior ou um preço menor, dependendo dos clusters ali, por uma dificuldade simples de operacionalização de tudo isso. Qual o impacto disso? Daí eu trouxe umas pesquisas aí, algumas pesquisas de institutos, McKinsey, Nielsen, Boston, mas a gente poderia ter outras, mas existe aí 30% das decisões são falhas ou que não precisariam acontecer. Uma oportunidade de lucro, 40% dos itens poderiam gerar mais lucro daquilo que eles geram e 50% das promoções não geram crescimento relevante de vendas porque muitas vezes estão baseadas em estoque, em datas de validade e nem sempre em demanda, margem e lucro, né? E a gente traz aí alguns casos, aí, por exemplo, de precificação dos próprios produtos da Predify.
de uma receita de itens mais lucrativos, de mais lucro e de mais demanda nos itens precificados pela IA. Tá? Por quê? Eu costumo falar, o fundador, o Carlos, ele usa muito essa frase, que se fosse só um problema de matemática, um Excel resolveria. Mas preço é comportamento, é julgamento. E olhando isso, quando a gente olha para comportamento, para julgamento, a necessidade de base de dados é gigantesca, que a gente tem que trabalhar com tudo isso. São milhões de variáveis. E aí só um poder computacional aliado ao poder humano de decisão pode, na nossa visão, corroborar para que você consiga fazer essa grande análise. O que a Predify traz de diferencial? Primeiro, que eu falei lá atrás, acho que uma mudança cultural muito forte. A IA, ela começa a ser o centro da decisão de pricing. O monitoramento é importante, super importante, mas na maioria dos varejos que a gente vê, o monitoramento é o centro da decisão. E aqui no nosso modelo de negócio, o monitoramento ele passa a ser um balizador da decisão. Então eu tenho que estar balizado entre tal e tal índice de competitividade, mas ele não é o centro da decisão de preço. Não quer dizer que o monitoramento não é importante? Claro que é. A Mel Grid tem não sei quantos terabytes de dados, são 3 bilhões de price points monitorados, 300 mil SKUs monitorados, com dado de nota fiscal, dado de sellout, dado de pedido. Então a gente monta esse COI de dados gigantesco para que possa alimentar a IA para que tome decisões mais importantes. Então o monitoramento sim é importante, mas ele não é a base daquela decisão. O que é importante também? Ter uma interface simples para o usuário, que dê informação, que dê oportunidade de lucro, que dê análise preditiva. O Roger vai mostrar tudo isso na ferramenta. Uma visão analítica e escalável, considerando recomposição de margem. Um outro desafio que a gente vê muito forte no varejo é essa recomposição de margem. Muitas vezes as decisões de preço estão segmentadas em categorias, né? Então o comprador de carne só olha a visão de carnes, o comprador de laticínios só olha a visão de laticínios e fazem ali os ajustes de margem, comendo margem para chamar como chamariz e como é que recompõe a margem em outra categoria. Então, eu acho que muito a inteligência artificial ela tem essa capacidade de uma visão macro muito mais eficiente para analisar esses cenários de recomposição de margem quando você come margem em alguns produtos lá atrás. E a influência de dados externos, que isso eu acho que é a cerejinha do bolo ali do algoritmo, que é, além de precificar com dados de monitoramento, além de precificar com dados históricos como o varejo precifica, é trazer ali 56 milhões de variáveis que vão olhar para cada SKU, para cada categoria ou para cada loja e entender qual variável tem mais influência naquele preço. E preço aqui a gente está falando de preço regular, tá? Para a Predify. Então, qual variável que tem mais influência para aquele preço? Né? Ou seja, eu estou precificando o arroz, vamos olhar o preço do dólar e vamos olhar o preço da commodity do arroz, não sei. Eu estou olhando a loja aqui em Campinas, onde eu estou olhando uma loja lá em Curitiba, onde o Roger está, vamos trazer índice de cesta básica, vamos trazer índice socioeconômico, dados da FGV para conseguir compor esse preço de maneiras diferentes, baseado em itens, baseado em dados socioeconômicos, né? Então eu acho que ela traz muito essa possibilidade de escala de precificar de acordo com variáveis externas. E uma coisa que, antecipando uma tendência global, não sei quanto vocês acompanham a questão de legislação para IA, mas já estão apertando o cerco para a relação à IA. Tem um papo muito forte em relação à IA ética. A maioria das IA generativas que existem, ela é uma caixa preta, você não sabe qual algoritmo, o que ele está calculando lá dentro. E a Predify ela já nasce com um IA explicável, né? Ou seja, é uma caixa aberta onde você mitiga vários riscos de uma precificação, e a gente sabe o importante da exposição de marca, né, e mitigar esses riscos, de uma exposição, por exemplo, de uma precificação que pode rodar numa caixa preta, que está levando em consideração questões éticas, étnicas, questões de gênero, para uma precificação diferente de acordo com esses dados. Né? Então a gente traz uma IA explicável que, no fundo, é uma IA aberta para mitigar esses riscos de precificação. Aí, colocando um pouco no cenário do Roger aí, rapidinho, como que é... mas quer dizer que você vai mudar minha forma de precificação? Não. Quer dizer que eu vou primeiro aprender com um banco de dados gigantesco, né? Vou pegar o banco de dados de vocês, vou aprender como vocês precificam. Então vamos supor que eu seja um IA, um comprador treinado que vai aprender com uma forma que vocês precificam há anos. E a partir de um processo de pré-processamento, de filtro desses dados e tratamento desses dados, ele começa a otimizar como vocês precificam. Então primeiro tem um aprendizado para falar, chegamos até aqui, processamos até aqui, e depois ele começa, obviamente, a otimizar isso baseado em preço e em demanda, tá? O Roger vai explicar na plataforma, soltando para ele, uma parte mais de implantação, ou seja, uma parte mais de configuração inicial, onde vocês vão criar todas as regras de negócio. A IA não é autônoma, ela não vai calcular preços para vocês
sem vocês terem o controle ainda de vocês, né? Ou seja, todas as regras de negócio, a IA vai passar e vai balizar toda a decisão dela numa regra de negócio. Então você vai ter o preço da IA e o preço da IA ajustado depois de passar por todas as regras de negócio de vocês. O monitoramento de mercado, que também não deixa de ser uma regra de negócio, até a gente chegar nesse preço perfeito. E aí eu termino com a frase: nenhum homem é melhor do que eu gosto bastante quando fala de IA, nenhum homem é melhor que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Ou seja, eu acho que a IA ela tem um poder, especificamente para pricing, de ser um aliado, de conseguir enxergar todos esses KUs, toda essa precificação e todas essas componentes e toda essa imensidão de dados que você tem que ter para um preço perfeito, né? E aí, colocando para o Roger, o algoritmo ele sempre vai trabalhar nessas 3 vertentes: margem, demanda e receita, e diante de todos os dados que ele analisar, ele vai fazer a intersecção desses dados e ele vai chegar ali num preço perfeito, de acordo com os objetivos das regras de negócio dos varejos que vocês tiverem. Então, eu quero crescer demanda, quero diminuir a receita. Então, ele vai equilibrar esses três objetivos de acordo com o algoritmo e chegar num preço perfeito para isso. É isso, Roger. E agora o Roger vai explicar para vocês tudo isso que eu falei, como é que isso reflete na ferramenta no dia a dia. Eu corri um pouco, tá, gente? Mas desculpa aí. Tentando respeitar aqui, né? Nessa, a gente sabe que a demonstração normalmente ela ocupa um pouquinho mais de tempo mesmo, né? Então, às vezes a gente tem que apurar um pouquinho. Mas lembrando, né, pessoal, depois também, caso alguém fique com dúvida, queira uma explicação mais detalhada, né? Aqui a gente vai fazer um overview aí um pouco mais rápido. Mas fica a oportunidade para a gente depois agendar uma reunião, né? Aí, com um tempo talvez até um pouco maior, para que a gente consiga entrar mais no detalhe, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Só preciso, né, Salerno, que você me diga aí que se já está chegando para vocês, tá? Só pegar aqui só uma minutinha. Beleza. Chegou. Perfeito, então, pessoal. Bom, então assim, respeitando aquela jornada que o Salerno comentou, né, onde a gente passa primeiro pelo ajuste de regra de negócio, depois olhando para o preço concorrente e, por último, a gente chegando no preço perfeito, né, a gente vai começar aqui na plataforma olhando também para esse cadastro de regras de negócio, né. Aqui a gente chama, né, de parâmetros, né, ou precificação dinâmica também, mas basicamente a gente precisa entender só um pouquinho do conceito, né? A regra de negócio ela serve para balizar a inteligência artificial. Por mais que a inteligência diga para mim que eu preciso vender a minha Coca-Cola 2 litros a R$10 hoje, né? Eu preciso entender se esse preço ele está de acordo com todas as regras que eu tenho internas, né? Então, está respeitando minha margem, está respeitando minha competitividade, está respeitando o meu preço psicológico, lá está terminando com 99 centavos, por exemplo, né? Então, assim, as regras elas servem justamente para balizar o que a inteligência artificial vai oferecer de preço para a gente. E aí, no final, a gente vai ter um preço ajustado, né, que vai ser o preço ideal ali para que a gente consiga levar esse preço adiante e garantir, né, que eu tô com o meu preço adequado para o mercado. Ele precisa, na realidade, estar respeitando 3 pilares, né, um preço adequado para o mercado, um preço que seja de uma boa percepção ali pelo consumidor e um preço que é bom para o meu negócio também, né? Então, esses 3 pilares precisam ser respeitados. Então, nessa aba aqui de regras de negócio, né, lembrando que aqui é uma plataforma de demonstração, tá, pessoal? Mas, basicamente, aqui eu tenho 10 regras cadastradas. É muito comum nós termos várias regras cadastradas, né? Isso daqui vai variar de acordo com cada necessidade. E essa regra ela é cadastrada também de acordo com, né, com o objetivo da categoria, o objetivo do produto. Então, por exemplo, eu posso ter uma regra para a loja, mas posso ter uma regra para um produto específico que vai sobressair a regra da loja, né? Então eu posso cadastrar essa regra bem no micro mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui uma demonstração de um cadastro de regra bem rápido, só para a gente entender como funciona. Basicamente, né, dentro dessas regras eu cadastro primeiro o nome da regra. Então, né, posso colocar aqui regra teste. E depois que eu criei a regra, eu vou basicamente definir onde vai ser a ação dessa regra. Então eu posso colocar que essa regra vai valer para uma filial, ou só para uma categoria específica, ou só para um produto específico, só para uma curva. Então aqui a gente tem várias possibilidades e também tem possibilidades de customização caso seja necessário, tá? Caso eu precise, eu quero, Roger, chegar a um nível de família de produto, subcategoria. Então a gente tem possibilidade de trazer aqui, né, outras opções para esses filtros, tá?
Depois que eu defini onde vai ser a ação dessa regra, eu defino o parâmetro, né? Então, o que essa regra vai precisar respeitar? Então, aqui eu tenho uma série de parâmetros que já estão pré-cadastrados, e isso daqui, né, a gente pode entender, né, se esses parâmetros atendem a vocês, ou, caso necessite, a gente também pode trazer novos parâmetros, tá? Então, os parâmetros que hoje estão cadastrados na plataforma são parâmetros que, em geral, né, já respeitam muito bem aí as regras de negócio da maioria dos varejos, né? Então tem parâmetro como restringir um preço por dia da semana, utilizar um preço do concorrente como referência. Quando o meu estoque chegar a um determinado nível, ele vai ter uma ação dentro do preço do produto, regras com relação ao preço psicológico, limite de margem, né, de contribuição. Então a gente pode colocar, por exemplo, minha margem tem que ser no mínimo 15%, no máximo 100%, né? Então essa definição é criada normalmente pelo usuário, tá? É importante aqui mencionar, tá, pessoal, que nós temos regras que elas são só regras sinalizadoras, então são regras que vão dizer para mim, olha, esse preço aqui você vai precisar corrigir porque ele não está respeitando determinada regra. Ou nós temos regras que são automatizadoras, né? E essas regras, quando eu ligo essa automação, ela automaticamente coloca o preço dentro do que precisa ser feito na regra. Então, por exemplo, eu estou sugerindo um preço e dentro desse preço ele não está atingindo a minha margem ideal, né? Se eu tenho uma automação dentro dessa regra de margem, automaticamente ele vai fazer essa alteração de preço. Ele esquece, né, o que foi sugerido pela inteligência ou por todo o processo, e aí ele começa a respeitar somente a regra, tá? Então a gente tem as duas opções, né? Deixar um sistema um pouco mais amarrado para que ele respeite sempre as regras, ou um sistema um pouco mais livre para que eu, às vezes, identifique oportunidades que possam ter dentro da precificação. Tem as duas situações aqui, depende muito da estratégia de cada negócio, tá? Bom, cadastradas as regras, importante mencionar, aqui dentro eu posso editar a regra, clonar, posso excluir, então as alterações de regras elas ficam disponíveis para que vocês consigam alterar a qualquer momento, certo? Vista a parte de regra, então a gente já, né, deixou aqui muito bem ajustado, né, o que eu espero como negócio. A gente já começa agora a partir, né, para o momento da precificação em si. Então, deixa eu só comentar a questão da regra. A gente tem trabalhado, eu sei que eu posso falar como comercial, né? Então, mas de produtos futuros ali, a gente tem trabalhado num Copilot para essas regras, a gente entende a complexidade de criação e até fazendo um paralelo ali com o início, né, de que eu falei que a IA vem trazer muita simplificação para o processo, a gente entende eu entendo pelo menos uma ferramenta de pricing, num estágio final do que a gente conhece hoje como tecnologia, ela seja capaz de interpretar um input e ela mesmo transformar tudo aquilo em parâmetros de negócio. Ou seja, eu quero baixar o estoque da loja 2 e ela vai fazer toda a estratégia de preços para que o estoque da loja 2 seja baixado. Isso no último estágio. O que a gente tem trabalhado hoje, que a gente deve lançar o produto aí nos próximos, enfim, a gente não tem previsão ainda para esse lançamento, mas já está em MVP. É para essa parte de regras que a gente entende a complexidade e às vezes até um conhecimento técnico muito forte necessário para isso. Os clientes que a gente tem hoje tem 600 regras, 700 regras, porque é uma regra para cada cluster, uma regra para cada categoria. A gente já trabalha com API de ChatGPT para que a gente consiga dar o input e as regras sejam criadas automaticamente. Ou seja, criar uma regra de negócio para a subcategoria água dentro da categoria bebidas, no cluster 4 para produtos elásticos e eu quero ficar com índice de competitividade entre 5% e 10%. Então você dá um input lá e as regras são criadas automaticamente de acordo com o seu input. É isso que a gente está trabalhando na evolução do produto agora. Isso mesmo, perfeito, né? A gente vai ter então inteligência artificial nos dois pontos, né? Tanto na criação de regras, quanto na formação do preço em si. Então os dois pontos vão estar cobertos, né? Bom, falando sobre a parte de precificação especificamente, tá, pessoal? Então hoje, basicamente a gente tem duas metodologias diferentes aqui para precificação. A primeira delas programa um horário do dia, já deixo isso pré-ajustado, para que ele gere a precificação para mim automatizada e eu faça as aprovações durante o dia, para que, né, no final do dia eu possa subir esses preços, ou no início do próximo dia eu possa subir essas atualizações. Essa é uma das metodologias. A outra tem um botão livre, um botão de mais, onde basicamente eu posso clicar nesse botão e fazer, né, uma solicitação de uma nova precificação. Posso determinar, por exemplo, agora eu quero precificar apenas um produto. Quero precificar produtos de um fornecedor específico, né?
Então, recebi uma nova nota com atualização de preço e eu preciso fazer uma nova precificação. Então, o botão de mais fica disponível para que eu possa fazer isso também. Basicamente, aqui eu vou selecionar qual filial eu quero precificar ou quero observar os preços, né? E aí, eu clicaria no botão de mais já para fazer essa nova precificação, tá? Em geral, essa precificação ela depende muito do tempo, né? Ela pode variar entre 5 minutos até, né, meia hora, dependendo da quantidade de SKUs e dependendo da quantidade de lojas também que eu vou precificar. Para que a gente não perca muito tempo aqui, eu já criei uma precificação antecipada, tá? Então, peguei aqui, criei uma precificação para a semana 3 e os produtos precificados já estão aqui embaixo. Então, basicamente, eu estou, né, pedindo aqui para que a plataforma precifique para mim 2.618 produtos. Para que eu navegue nesses produtos, eu posso tanto utilizar essa guia aqui de produtos, onde eu tenho um embaixo do outro, ou eu posso usar os filtros, né? Então aqui eu tenho alguns filtros para buscar por código, por categoria, por curva, né? Ou até mesmo pelo nome do produto, tá? Outro filtro legal que eu tenho aqui é o preço de mercado. O que significa preço de mercado? Aqui eu consigo ver produtos que tenham referência de preço de um concorrente meu e produtos que não têm. Então, é aquilo que o Salerno comentou lá no início, né? Hoje a gente olha muito para aqueles produtos que a gente tem referência, ou a gente pesquisa, né, aqueles produtos que são mais sensíveis a preço. Mas isso que eu não tenho referência, como que eu vou precificar? Normalmente é por margem, margem, markup, enfim. Então aqui a gente garante ter a mesma performance olhando para todos os produtos, mas ainda assim você pode olhar para esses produtos que tem uma pesquisa ligada com um pouquinho mais de detalhamento, tá? Então, basicamente aqui eu tenho alguns filtros e mais embaixo eu tenho, se vocês observarem, uma legenda de cores. O que significa essa legenda, né? Tenho 3 cores principais aqui que a gente usa. Verde, vermelho e amarelo, né? Então, o verde, basicamente, ele vai mostrar para mim, se vocês observarem do lado de cada produto, ó, ele tem um sinalzinho verde, vermelho e amarelo. Por quê? Aqui ele está dizendo para mim, quando ele fica verde, que o preço desse produto ele está totalmente aderente às minhas regras de negócio. Então, eu passei por uma vistoria nas regras que eu tenho cadastradas no sistema e ele me deu ok dizendo pode levar esse preço adiante. Agora, quando ele fica vermelho, existe um conflito. A inteligência está dizendo que um preço é o ideal e as minhas regras estão brincando esse preço por algum motivo, né? Então, às vezes, pode ser até mesmo uma automação de regra que está prejudicando ali, né? O preço do meu produto está fazendo, às vezes, um impacto negativo em outra regra que eu tenha. Isso pode acontecer também, né? Por exemplo, ele está respeitando uma regra de margem, mas eu estou pedindo uma margem muito alta nesse item, em contrapartida eu vou ficar fora de competitividade, que é uma segunda regra que eu tenho. Isso também pode acontecer, esse conflito. Então ele vai me dar um sinal vermelho para que eu confira nesse produto especificamente o que pode ser feito, né? Então a gente já faz isso para que vocês tenham, né, uma gestão por exceção, né? Então você consiga efetivamente ver só aquilo que é prioridade no início. Depois, se você quiser conferir outros preços, claro, está livre para conferir. Mas basicamente aqui eu vou olhar para o que é mais necessário no primeiro momento. E a cor amarela, basicamente ela está dizendo que alguém entrou aqui no sistema e fez uma alteração manual no preço do produto. Isso também é possível, né? Então isso fica marcado no sistema para que a equipe de pricing ou até de controladoria consiga, né, em algum momento fazer também uma gestão dessa informação e ver se algum preço foi alterado manualmente ou não, tá? Aqui eu vou usar um filtro, vou pegar um produto específico, tá? Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver se... vou pegar aqui a cerveja Antártica, só pra gente ver como que ficou a situação dentro dela, né? Então, basicamente eu tenho aqui a informação do produto. Quando eu clico nele, ele abre para mim um detalhamento, né? Então ele mostra para mim aqui o preço atual do item, que foi o último preço aplicado nesse item, quanto que eu vendi a última vez, né? Então aqui está dizendo que eu vendia R$ 2,99. Agora, o preço otimizado, que é a sugestão do sistema, ele está dizendo para eu vender a 3,09, para aumentar um pouquinho o preço. Se eu vender a 3,09, eu vou ficar com uma margem de 15% e vou ficar com um índice de competitividade de 105,98. Segundo as minhas regras de negócio, isso tudo aqui, todo esse cenário que está aparecendo aqui está ok. Ele está me dando um sinal verde para que eu leve esse preço de 3,09 adiante, para que eu faça essa alteração de preço. Caso eu tenha dúvidas de quais regras estão sendo observadas aqui, eu posso clicar nesse botão de validação de regras, ele vai mostrar, por exemplo, eu estou olhando aqui para margem de contribuição, estou olhando para regras relacionadas ao último preço, por exemplo, né, às vezes eu tenho uma regra relacionada ao último preço, dizendo que se o meu preço for mais baixo do que o último preço, eu não quero mudar, né?
o meu novo preço. Então, eu tenho algumas regras cadastradas com relação a isso. Posso olhar para um índice de competitividade, e aqui eu estou olhando também para a variação de lucro. Então, eu tenho 4 regras sendo observadas, todas elas foram aprovadas, tá? O preço, né, foi aprovado em todas as regras. Eu posso detalhar ainda mais isso daqui, tá? Então, quando eu clico no item, ele traz mais informações. Primeiro, aqui nesse quadrado, ele vai trazer algumas informações que são trazidas do ERP, né? Como a gente trabalha de maneira integrada, normalmente com o ERP, então, né, as informações precisam ser atualizadas aqui sempre vindas do ERP, atualização de estoque, atualização de preço de custo e outras informações. Então, aqui eu posso trazer algumas informações vindas do ERP. Aqui no lado direito eu tenho uma análise de mercado, então eu estou olhando tanto para custo no produto, quanto que eu paguei efetivamente nesse produto a última vez que eu comprei, e o preço atual desse item, que foi quanto eu vendi a última vez. Então percebam, eu paguei R$ 2,63, vendi a R$ 2,99. E eu tenho um monitoramento de mercado, mostrando o preço mínimo, médio e máximo desse produto, tá? Então o que ele está dizendo para mim? Olha, tem concorrente seu que está vendendo a R$ 2,18, tem concorrente que está vendendo a R$ 4,39, mas a média de preço está entre R$ 2,91. Então, se eu quiser, inclusive, da onde estão vindo essas informações aqui de pesquisa, eu consigo, basicamente, clicar nessa flechinha azul e ser direcionado aqui para a minha pesquisa de preço. Essa pesquisa ela pode ser alimentada de várias formas diferentes, né? Aqui eu estou usando especificamente uma base NeoGrid de informações, mas ela pode ser usada, por exemplo, posso fazer uma pesquisa online, né? A própria Predify disponibiliza essa pesquisa, tá? Posso fazer uma pesquisa própria através né, com os meus pesquisadores, e a gente tem um aplicativo que a gente consegue entregar para o pesquisador, o PriceGo, para que ele faça uma leitura lá na gôndola via reconhecimento de imagem, né? Então ele instala o aplicativo no smartphone, tira uma foto do produto e a gente transforma essa foto em texto, né? Então todas essas informações caem dentro dessa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, ou como última alternativa a gente também pode trazer uma base de dados externa, né? Caso vocês tenham uma pesquisa própria externa ou tenham algum fornecedor já muito antigo que vocês não querem abrir mão, mas querem trazer os dados aqui para dentro, a gente tem essa possibilidade também, tá? Então o importante é que a pesquisa ela apareça nessa mesma tela para que vocês consigam tomar uma decisão mais acertada, tá? É óbvio que a pesquisa ela não é crucial para a formação de preço, porém ela pode dar um ajuste fino, né? Então, dependendo do produto ali, às vezes a pesquisa é interessante, né? Como a gente já comentou, né? Aqueles produtos mais de curva A, produtos mais sensíveis a preço, né? Às vezes com a identificação, né, Roger? Se esse produto é inelástico ou se ele é elástico ali embaixo, né? Para você. Isso, né? Que ele tá justamente, mais embaixo a gente vai trazer aqui também a questão da elasticidade, né? Então a elasticidade, ela mostra pra gente se esse produto é elástico ou inelástico, né? Por que esse ponto é importante? Porque eu preciso entender primeiro, né? Se esse produto ele tem tendência, né? Caso eu mude o preço, ele mudar a minha demanda ou não. Depois, sabendo se ele é elástico ou inelástico, eu consigo já dar, né, a prévia da demanda, tá? Então eu consigo dizer aqui, se você vendeu o seu produto a R$ 2,89, por que a R$ 2,89? Porque foi o meu preço médio nos últimos 120 dias, tá? Então, se eu vender a R$ 2,89, minha demanda média vai ser de 147,37 unidades por dia, tá? É isso que eu vou vender em média. Agora, se eu alterar o meu preço para R$ 3,09, que é, né, o que está demandando aqui a plataforma, né? Ele está dizendo que a minha demanda ela vai cair para 117,25 unidades, né? Isso está significando para mim uma queda na minha demanda, porém na minha variação de lucro ela ainda está positiva. Se eu observar aqui embaixo, ó, no lado esquerdo, ele tem o resumo de tudo. Ele está aparecendo assim, ó, sua margem está em 15%, você vai ter uma queda grande na demanda com esse novo preço, seu índice de competitividade vai ficar em 105,98%, variação de faturamento está caindo e a variação de lucro está positiva. Esse cenário não é bom para mim, Roger. Eu preciso fazer uma alteração nesse preço porque eu não quero ter uma queda de demanda tão grande. Aí eu posso partir para o preço manual. O legal de eu fazer uma alteração do preço manual é que ele já simula para mim como vai ficar a minha demanda nesse caso também. Então, por exemplo, né, não está legal o preço de 3,09, eu vou vender a R$ 2,79. Vamos baixar o preço do produto aqui, só para a gente entender como vai ser a ação. 2,79, vou dar OK. Ele já vai fazer o recálculo para mim de toda a elasticidade. Então, o que ele está dizendo para mim? Se você baixar para 2,79, vai ser perfeito, né? Sua demanda vai aumentar aqui em quase 16%. Porém, olha aqui a variação de lucro, né? Então, eu estou perdendo muito dinheiro em cada
produto que eu estou vendendo ali, né? Então, assim, nem sempre, né, eu ter uma alteração de demanda para baixo vai significar uma variação de lucro positiva. Assim como o contrário também pode acontecer, né? Se eu alterar demais o preço para cima, às vezes eu vou ter um prejuízo também. Então a gente precisa sempre encontrar, né, qual é esse ideal, né, entre demanda e preço. É basicamente isso que a plataforma sempre analisa, né? Qual é o ideal e traz as sugestões de preço baseado nessa questão também, tá? Vocês percebam que aqui do lado esquerdo ele já mudou para amarelo. Por quê? Porque eu fiz uma alteração manual e a partir do momento que eu fiz uma alteração manual, ele já, né, me dá aqui já a alteração de como ficou. Minha margem aqui, inclusive nesse caso, ó, a pessoa está caindo bastante. Eu estava antes com 15%, agora estou ficando com 5%, né? Apesar de estar com um índice de competitividade aqui bom, abaixo de 100%, né? Mas, ainda assim, né, eu estou tendo um resultado ruim no total aqui, tá? Por último, dentro desse processo, a gente tem um workflow de aprovação, né? Então, esse workflow, basicamente, ele funciona da seguinte forma, né? Se o preço ele estiver ok, em acordo com as regras, eu já posso aprovar. Se ele não estiver ok, automaticamente ele reprova e eu preciso escalar isso a um próximo nível para que o próximo nível, né, seja uma equipe de pricing, seja um diretor que vai fazer a aprovação, né, consiga analisar se esse preço pode ser levado adiante ou não, tá? Então vamos supor que eu ceda nessa plataforma para minha equipe de compras. A equipe de compras vai trabalhar dentro dela, fazer todas as análises aqui dentro, definição de preço aqui dentro, né? Mas em alguns casos eu posso escalar isso para outros níveis para que os preços sejam aprovados, tá? Óbvio, se eu for um usuário administrador, aí eu já consigo fazer a aprovação manual ou reprovação manual desse preço também, tá? Bom, pessoal, queria mostrar um pouquinho da home para vocês antes da gente finalizar a demonstração e abrir também alguns minutinhos aí depois para perguntas, né? Até para a gente dar uma passadinha no Trade Monitor também, que é o local onde a gente analisa toda a parte de competitividade, né? Preços de concorrentes e outras informações, mas a gente pode dar uma olhadinha também. Mas basicamente a home é onde, né, a gente vai resumir tudo o que eu mostrei para vocês dentro do sistema, tá? Então aqui, por exemplo, se eu pegar a filial número 1, pegar aqui o preço da semana 3, vou aplicar o filtro. O que ele traz para mim de informação, tá? Primeiro, ele traz o meu calendário promocional. Esse calendário promocional ele está sendo compartilhado, integrado lá com a Smarket, tá? Então, todas as ações promocionais que eu tenho dentro da Smarket, ele replica aqui para dentro da Predify, né? Então, o legal é que isso já fica registrado, já tem o início e fim da vigência, consigo ver quais são as próximas ações que eu vou ter, até mesmo para que eu consiga entender se algum produto vai ficar em stand-by a precificação ou não, né? Vou deixar em stand-by regular para assumir um preço promocional. Então, e aí só um comentário, Roger, eu acho que é legal pontuar, quando eu falei lá no começo da unidade de negócio que a gente tem estabelecido, a gente está posicionando a Smarket, que todo mundo aqui conhece, como estratégia promocional e a Predify como estratégia regular. Esse foi o primeiro passo da integração entre ambas as plataformas, que nasceram separadas, mas a sinergia deve acelerar cada vez mais isso. Tá? Então, sinergia de lançamento de produtos, de estratégia. Então, a gente identificou essa dor aí em que muitos varejos... A gente tem um varejo, né, Roger, que a gente identificou que demorava 3 dias para bater e cruzar preço promocional com preço regular para não correr o risco de sobrepor, né? Então, essa foi a primeira melhoria que a gente traz de sinergia entre as plataformas e eu acho que o planejamento agora é aumentar cada vez mais essa sinergia entre o regular e o promocional. Isso. Sem contar a questão da integração também das plataformas de ERP para a plataforma, as duas coisas também já estão integradas, né? Então, a gente faz marketing, usam a mesma integração para receber dados do ERP, né? Isso é legal. Isso é bom. Bom, indo um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui também uma visão geral, né, mostrando algumas projeções já de receita. Então, tanto uma projeção com a minha precificação da forma que ela está hoje, quanto uma projeção, né, se eu for utilizar ali os preços já sugeridos pela plataforma, né? Então, aqui é legal que eu consigo fazer um acompanhamento para ver se a minha regra ela está brecando demais algum preço ir adiante ou não, porque isso daqui pode estar prejudicando a minha nova precificação, que é inclusive o que está acontecendo aqui, ó. A projeção do mês atual está sendo projetada aqui para 1.385.000, mas se eu não fizer as correções e deixar da forma que está ali, né, ele vai muito provavelmente para esse caminho de 1.279.000 com a nova precificação, tá? Assim como eu tenho um olhar para a margem também, né? Então aqui eu estou tendo uma queda de margem.
É por isso que mais para baixo a gente traz todas as oportunidades que você tem de melhoria de preço. Né? Então aqui ele tem um alerta dizendo para você que ele tem 1.164 itens que fugiram de uma regra de margem ideal. Tá? Então aqui é legal que eu consigo já, né, ser direcionado para esses produtos para fazer a alteração de preço dentro desses produtos né, e já poupar tempo. Então todo aquele filtro que eu mostrei anteriormente para vocês, né, se eu for me guiar por essa tela inicial, eu nem precisaria estar fazendo filtros lá naquela outra tela, eu já viria direto aqui. Óbvio que você tem disponibilidade lá na outra tela para navegar entre outros produtos, né, produtos que você queira ali realmente acompanhar preço. Aqui ele só vai trazer as oportunidades. Nesse caso, a gente só está trazendo oportunidade de margem, mas poderia ser oportunidade de competitividade, oportunidade de demanda, oportunidade de, né, outros fatores além de margem. Tá? Bom, relacionado à plataforma da inteligência artificial, basicamente esse é o overview que eu queria dar. E eu vou mostrar aqui de forma muito rápida, muito sucinta, o Predmonitor, né, que é basicamente a plataforma onde a gente consegue né, acompanhar os preços dos concorrentes. Né? Lembrando que o Predmonitor ele pode receber dados online, dados offline, vindos da NeoGrid, pode receber dados de pesquisa própria, né, através do nosso aplicativo PriceGo, ou então ele pode receber dados de propriedade de vocês. Né? Então, caso vocês tenham uma base de dados, a gente pode trazer aqui para dentro também. Tá? Justamente para que você consiga fazer uma análise consolidada. Todos os dados no mesmo lugar. Óbvio que filtrando, né, o que você quiser ver, mas a gente tem a possibilidade de ver tudo aqui. Então, basicamente, aqui ele tem o período de referência da análise. Então, eu posso escolher, por exemplo, um período de 30 dias para fazer uma análise, né, do que aconteceu com relação a esses preços durante esse período. Eu vou escolher os produtos que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, vamos pegar uma bolsa aqui, só para a gente ter noção aqui de como ele funciona. E, basicamente, eu poderia navegar entre uma categoria, uma origem, uma rede, uma marca, ou até mesmo se eu tiver algum outro filtro de interesse, a gente pode trazer aqui para dentro também. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz essa seleção, né, e cliquei em ver resultados, ele já vai trazer as análises para mim. Importante, enquanto ele está processando aqui, essas análises elas podem também ser extraídas em um relatório em Excel, ou então através de uma API para que vocês usem isso dentro de um BI próprio, ou até mesmo, né, queiram fazer uma análise por fora do sistema. Também tem essa possibilidade, tá? Então, mais embaixo aqui, o que a gente tem de informação? Ele me traz os produtos que foram, né, solicitados ali. Ele traz uma informação muito parecida com o que eu tenho lá na tela de pricing. Então, ele traz o preço mínimo, médio e máximo desses produtos, né? E dentro dessas informações, quando eu clico no produto, eu consigo ver de onde estão vindo as informações desse produto. Qual é o local, qual é a origem, né, se há um vendedor específico, qual é o preço, qual é a data da coleta, e posso desconsiderar esse item na minha média ali, caso aconteça de ser um outlier ou algo nesse sentido. Tá? Eu tenho como, caso eu venda este produto, esse preenchimento aqui de preço atual, esse daqui seria o meu preço, né? Então ele já é feito automaticamente. Como, né, nesse caso eu não vendo esse produto, então eu vou colocar aqui, vamos supor que eu venda ele a R$ 7,50, eu consigo, a partir do momento que eu fiz o preenchimento, começar a acompanhar a minha competitividade. Tanto que eu tenho aqui embaixo, né, um gráfico olhando para essa competitividade. Então eu consigo ver historicamente como andou a minha competitividade no decorrer dos dias que eu estou analisando, certo? Eu também tenho como ver um gráfico de tendência de preços, que eu acho super legal aqui, porque você consegue, né, já fazer uma análise aqui de como está a oscilação desse preço, se está aumentando, se está diminuindo, para onde está indo, né, qual é a tendência. Inclusive, a partir do momento que eu tenho mais de 6 meses de dados aqui dentro, eu consigo fazer uma projeção do que pode acontecer, né? Se esse preço tem tendência a subir, a descer, então eu já consigo acompanhar isso. Nesse caso, eu não consigo ver porque não houveram capturas nos últimos dias, né, de preço desse produto. Mas caso houvesse, muito provavelmente eu já conseguiria fazer essa projeção. Assim como eu consigo ver esse gráfico. Rogério, acho que é legal comentar que da onde saem esses dados, tá? Uma das empresas então a gente tem, vocês são clientes Market, existe a Predify que a gente está apresentando agora como unificação, e além dos dados da própria NeoGrid, de sellout, de estoque, de pedidos, uma das aquisições da NeoGrid no último ano, em janeiro na verdade, que a gente completou, foi a Horus. A Horus era uma startup
se formou como uma empresa consolidada de análise de dados, inclusive com dados para FGV, para índice de cesta básica e etc. E hoje a Horus tem diversas fontes de captura, mas ela lê muita nota fiscal. Então a gente é alimentado aqui na Predify por, sei lá, 6 milhões, 10 milhões de notas fiscais por mês, tá? Então, isso só no estado de São Paulo, acho que do Brasil aí é bem mais do que isso. Existe sim uma aleatoriedade, porque a gente não consegue garantir de onde que está vindo aquela nota fiscal, né? Mas existem várias fontes de coleta em relação a parcerias, a parceria com o PDV, a parceria com as indústrias que fazem sorteios, que fazem promoção, coleta das próprias notas em portais de receita e etc. Então a gente consegue, através disso, popular o sistema com milhões de dados de produtos. E aí, esse daí não tem a questão de compliance, a gente consegue divulgar também o endereço da rede que está praticando aquele preço, qual é o local. Então, muitas dores, às vezes, de vocês de coleta, tem muito concorrente que às vezes não deixa entrar e que tem aquele sigilo do preço. Através da nota fiscal, dessa fonte de coleta da nota fiscal, a gente consegue captar, inclusive identificando ali local, endereço, nome da rede, produto e preço ali na composição ali da base. Isso mesmo. Avançando aqui um pouquinho mais, então, pessoal, a gente também tem um gráfico de comparação de produto, onde eu consigo ter acesso a 3 informações aqui bem interessantes, que é quartil inferior, mediana e quartil superior. Então, nesses casos, né, eu excluo os outliers. Tudo que está muito para a ponta, eu excluo e eu tenho um preço aqui um pouco mais fidedigno. Porque se eu olhar para o preço máximo, né, R$ 9,99, ele pode ter um registro durante um período de 30 dias, por exemplo, né? Mas ele não foi ali o preço médio mais alto, né? Na verdade, o preço foi R$ 7,49. Então, quando eu quero me posicionar com um produto, né, um varejista mais premium, algo nesse sentido, eu chegaria mais perto do quartil superior. Assim como se eu quero parecer, né, um varejista que tem um preço ali mais em conta, eu posso me posicionar mais próximo do quartil inferior, tá? Então, a gente tem essas situações aqui dentro do gráfico de comparação por produto, além de preço mais frequente, né? Então, são informações aqui que eu considero bem legais e que podem ser vistas, inclusive, num gráfico boxplot, né? Para eu fazer uma análise também um pouco mais aprofundada. Mais embaixo, eu tenho por último aqui um mapa de anúncios, né? Então, esse mapa está mostrando da onde foram feitas as coletas de preço que estão aparecendo dentro da plataforma, né? Nesse caso aqui, então, né, ele tem o estado, o preço médio do estado, a quantidade de lojas que foram observadas naquele estado e a quantidade de anúncios que foram olhados, né? Então, no período de 30 dias, eu analisei 3 lojas ali no Acre, por exemplo, né? E dessas 3 lojas eu coletei 12 vezes informações deste produto nessas 3 lojas, tá? Então, aqui a gente está olhando, lembrando, só para, né, 4 produtos, então a média aqui mesmo vai ser um pouquinho mais baixa. Eu consigo também ver, né, qual é a classe, que, né, como é categorizado esse varejista que eu estou observando. Pode ser um supermercado, se é um atacadista, além de ser um varejista, é um atacadista, pode ser uma mercearia, um mercado. Então, eu consigo me comparar, né? Eu sou um grande atacadista, às vezes para mim não vale a pena olhar, né, aquele mercadinho de bairro, mercearia, né? Eu vou me comparar aí com quem realmente está concorrendo comigo, né? Então eu posso fazer esse tipo de análise aqui dentro. Assim como também posso navegar aqui para olhar um produto específico, ou então posso... Opa, fechei aqui sem querer. E aí eu posso olhar para um concorrente específico também, né? Então aqui estão os concorrentes que eu estou analisando nessas regiões, certo? Lembrando, pessoal, existe toda uma construção de depara, né? Quando a gente fecha, né, esse tipo de plataforma, quando você começa a utilizar, existe toda uma construção de depara. Quem é o meu concorrente? Qual concorrente concorre com qual loja? Quais são os produtos que eu tenho que olhar lá no meu concorrente? Então, tudo isso é construído junto com vocês, além da parte de regras de negócio, né, para que a gente consiga trazer aqui um cenário mais fidedigno possível. Tá? Bom, o que eu tinha para mostrar hoje, né, sobre as 2 plataformas era isso. Agora, Salerno, não sei se tu queres comentar. Tem um minutinho aqui. Eu ia terminar aqui um slide só para mostrar o resultado de tudo isso, né? Mas eu acho que assim, a parte importante, eu acho que é o conceitual de como a gente tem buscado mudar o mercado de pricing aqui no Brasil, com a IA como base. E aí a gente tem tentado evangelizar, obviamente, de que a IA não vai substituir a precificação, mas ela pode ser uma incrível aliada
em termos de empoderar o comprador, a área de inteligência de mercado, numa análise muito grande de dados, em que a gente sabe que hoje exige muito. Além disso, que a gente não vai conseguir mostrar aqui, tá? Nessa composição existe o aplicativo da Predify, que consegue tirar a foto e captar, então tem muitos varejos que tem promotor próprio, às vezes pega um gerente de loja para monitorar a concorrência, e isso cai na base, então a gente tem aplicativo ali de field, tá? Para que possa fazer essa captura. Acho que eu posso mostrar aqui, Roger, nesses minutinhos finais aqui. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? Obviamente a gente não pode, mas a gente fez um case aqui legal com uma loja de conveniência, né? Então existem umas lojas de proximidade, e para tentar mostrar um pouquinho aqui, isso aqui foi a nossa apresentação de resultados, né? Que a gente comparou, agora eu tô mostrando, que a gente comparou ali antes da IA e pós-IA, num período de um ano, ou seja, dentro de um ano muita coisa pode acontecer, mas só um exemplo, quando a gente fala que a IA vai tentar equilibrar margem, receita, demanda e lucro, a gente tinha um projeto muito específico para essas lojas, né? E a gente, de algumas categorias somente, né? De umas categorias fechadas, e o que eu quero mostrar aqui é esse equilíbrio, né? Então, a análise desses itens e como que a gente pode potencializar os resultados de acordo com as variáveis externas que eu estava comentando. Então aqui é uma filial 1, em que a gente teve crescimento de todos os itens. Só um pouquinho. Aqui uma filial 2, onde a gente, citando só um exemplo rápido, mas por exemplo, a gente tem uma queda de demanda da goma de mascar, por exemplo, a gente tem um aumento de margem da goma de mascar e um aumento de receita, então a gente vai sempre equilibrando esses itens. No item 3, onde a gente tem aumento de tudo, o que eu gosto de mostrar de verdade é o item 4, onde a gente tem com a IA um resultado pior do que sem a IA. Por quê? Né? E aí, comentando um pouco de conceito. Quer dizer que sempre eu vou estar no verde? Não. Mas mostra um poder, que eu gosto de mostrar aqui, é um poder muito forte em relação à análise preditiva, a assertividade da IA. Nesse caso dessa loja, por fatores externos ali, ia existir uma queda de demanda. E a IA, através da metodologia de dados e através da análise de índices ali macro, ela conseguiu prever a queda de demanda. Né? Então, apesar de que sem IA, tá vendo aqui que um ano é o 2023 e outro ano é o 2024, né? Ou seja, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo em que se justificou, e a IA, através da análise de dados, da análise de comportamento de sellout, de venda, de histórico de dados, ela conseguiu prever que a variação tanto de crescimento de receita quanto a crescimento de lucro ia cair, e a assertividade dela de 99%, 106%, 96%, 95% em relação à queda daquela demanda. Então ela não é só uma ferramenta de otimização, mas é também uma ferramenta muito poderosa de análise preditiva para você conseguir prever ali o comportamento de preços, demanda e lucro das lojas e dos varejos. Perfeito, eu acho que vale a pena comentar também aqui, pessoal, em todo o projeto da Predify hoje, nós temos um trabalho também em conjunto, né, com a equipe da Predify. Então, onde a gente entrega, junto com o projeto, especialistas de Data Science para fazer, né, uma análise ali dentro da base histórica que é compartilhada, né, para que a gente consiga fazer uma limpeza de base para garantir a performance da inteligência. E também, após implantado, existe quase que uma consultoria, né? Eu não vou dizer consultoria porque a gente não está 24 horas, né, presente dentro do varejista, mas a gente tem um trabalho junto à equipe de Customer Success de justamente ficar dando insights com relação a, né, onde pode melhorar, onde existe uma previsibilidade de uma queda na demanda ou queda na margem, e a gente pode tomar alguma ação antecipada para conseguir, né, fazer com que isso não aconteça. Então, existe todo um trabalho da equipe da Predify nesse lado também para garantir serviço, que a né? performance da plataforma... Eu acho que é legal salientar isso, que assim, quer dizer que eu vou ligar a Predify no dia seguinte e vai começar a funcionar? Não, acho que como toda IA, como todo processo de implantação, mas principalmente de IA, existe um processo de aprendizado e um processo de maturação desse algoritmo. Né? O fundador, o Carlos, ele comenta assim, que a maturidade do algoritmo ela tende a ser tão alta após determinado ponto que você nem precisa do monitoramento de mercado. Porque, teoricamente, a IA vai estar tão madura e vai rolar um aprendizado tão alto em que o próprio preço vai ser calculado sem precisar olhar para o lado. Né? Então, existe esse processo de ajuste, e a Predify faz um trabalho muito legal que a gente chama de Future Table, né? Em que a gente analisa o que a IA teve de previsão e o que realmente foi analisado, né? O que realmente aconteceu, ou seja, a gente deixa a IA cega durante um período e a gente compara o resultado com aquilo que ela previu para ir ajustando e calibrando ela para que ela atinja cada vez mais rápido esse nível de maturação ali da precificação.
E pessoal, também assim, eu acho que, mais uma vez, né, comentando, é importante, né, quem quiser ver um pouquinho mais a fundo, né, uma demonstração um pouco mais detalhada, fazer alguma análise interna, né, para verificar também a viabilidade aí de implantação, acho que, né, pode chamar o seu gerente aí, né, que cuida normalmente da conta, ou até mesmo, né, levantar a mão ali por e-mail, ou até mesmo deixar uma mensagem aqui, né, conosco, que a gente pode também ampliar essa explicação, essa demonstração, tá?